Batom e bate-papo. Nós estamos falando hoje do tema os erros mais comuns que as mulheres cometem num relacionamento. E eu gostaria de deixar uma palavra para você dentro desse assunto, falando do tema da mulher sábia e a insensata. Lá em Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Interessante porque nós começamos aqui o nosso programa e no texto nós mencionamos um comentário baseado numa estatística que diz o seguinte: 4 de cada 10 casamentos terminam em divórcio hoje em dia. E nas capitais esses dados são ainda mais alarmantes, porque é 1 de cada 2 casamentos. Olha, é claro que tanto o homem como a mulher têm uma parcela de responsabilidade nesse desfecho. Mas como nós estamos falando aqui dos erros que a mulher comete no relacionamento, eu quero apenas identificar aqui as causas que diz respeito a elas. Como nós vemos aqui em Provérbios 14, a Bíblia descreve aqui 2 tipos de mulheres. E é interessante porque fala aqui que a mulher sábia edifica a sua casa. Então nós podemos ver aqui que, baseado nesse contexto, elas são mães de família. E ela, com certeza, cada uma delas aqui tem um relacionamento conjugal e tem também um relacionamento aqui na criação dos seus filhos. Agora, a Bíblia diz que as duas têm atitudes diferentes e têm também resultados diferentes, porque uma edifica e a outra destrói. Então eu queria começar aqui identificando a diferença, segundo o que a Bíblia diz, da sabedoria e da insensatez. Então, o contrário do sábio e prudente, né, é o insensato. No livro de Provérbios, você encontra muitos versículos que falam sobre o prudente, que é considerado sábio, e sobre o insensato, que é tido como tolo. Aqui em Provérbios 14 diz que a mulher insensata, com as próprias mãos, destrói a sua casa. Ou seja, ela destrói o seu casamento. Olha só o significado dessas 2 palavras aqui, que você vai entender melhor o que a Bíblia está dizendo. Insensato significa que não tem bom senso. Então, o bom senso leva você a ter uma atitude coerente com o resultado que você quer. Então, se você quer edificar o seu casamento, se você quer honrar o seu marido, se você pensa no bem dos seus filhos, você vai ter bom senso. Mas se você tem apenas uma atitude egoísta de buscar o seu interesse, de querer ter razão, de querer provar que você está certa, então você vai agir com insensatez, ou seja, não vai ter bom senso. E o texto diz também que com as próprias mãos. Isso significa, no literal, essa expressão aqui significa força. Ou seja, a mulher insensata, com a sua própria força, destrói o casamento. Então é claro que a mulher, ela tem uma força nela. Ela tem a força de influenciar, ela tem uma força que impulsiona ela diante dos desafios. Mas quando ela é insensata, ela usa essa força de uma maneira errada, porque ela vai, na verdade, destruir o seu casamento. Então, o contraste aqui, né, dessas 2 mulheres fala que de construir e de demolir. A mulher insensata, com a sua força e falta de sabedoria, destrói. Por quê? Porque ela permite que os problemas que vêm, eventualmente, destruam o relacionamento conjugal e a família. Agora, a mulher sábia, ela constrói o lar com sabedoria e com prudência. Como que ela faz isso? Ela evita que os problemas destruam a família. Ela consegue contornar os problemas. Sabe aquela mulher que consegue evitar que, às vezes, o marido fica muito chateado, ou então ela evita que, às vezes, algo que os filhos fez, né, possa chegar de uma maneira errada, distorcida no marido. Então ela vai contornando muitas situações. Eu vi minha mãe fazendo isso durante muitas situações na vida dos meus irmãos,
comigo também, às vezes ela evitava ali situações que poderiam interferir no relacionamento conjugal e na família. Então isso fala de sabedoria. Agora, é importante você saber aqui essa diferença entre o insensato e o sábio. E eu gostaria de mencionar aqui 3 atitudes, 3 características, na verdade, em relação a cada um deles. Vamos citar aqui primeiro em relação ao insensato. A primeira característica que eu vejo aqui, que a Bíblia fala, é que o insensato ele é indiferente à palavra de Deus. Então o insensato é aquela pessoa que despreza a palavra de Deus. Olha o que diz lá no Salmo 53:1. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então, o insensato é aquela pessoa arrogante, porque ele, na verdade, se acha como Deus, porque ele acha que ele sabe mais do que Deus. Então, ele despreza a palavra. Por quê? Porque ele não pratica a palavra. Então, o sábio, ele é o contrário. O sábio, ele é aquela pessoa que tem temor de Deus. Então, a palavra tem espaço para agir na sua vida, porque ele permite. Lá em Provérbios 10:8 diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Olha só a diferença. A Bíblia sempre está colocando aqui a diferença entre o sábio e o insensato. Por quê? Porque o diferencial aqui é a palavra de Deus. Então, se você é uma mulher crente, alguém que já recebeu Jesus na sua vida, você precisa agora ser obediente à palavra de Deus. Porque se você for indiferente, com certeza você vai agir com insensatez. Uma segunda característica que nós vemos aqui do insensato é que ele é egoísta. Ele não consegue agir visando o bem do outro. Então, o insensato ele tem atitudes que ofendem a outra pessoa. Ou seja, ele não tem consideração com o seu cônjuge. Lá em Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então o insensato é aquela pessoa que permite que esses sentimentos que geram divisão interfiram no seu relacionamento. E é claro que o resultado aqui vai ser o quê? Confusão. A Bíblia mesmo diz isso aqui. Então às vezes o insensato ele é invejoso também. Ele é cheio de sentimentos errados, que prejudicam, que contaminam a sua vida e que contaminam o seu casamento e a sua casa. É por isso que ele, ou seja, ela, né, a mulher insensata com as próprias mãos, ela destrói o seu relacionamento, porque ela é guiada por esses sentimentos e ela não consegue vencer esses sentimentos com bom senso, como a Bíblia diz. Agora, nós percebemos que quando o casamento ou o relacionamento está em crise, existem sintomas. As causas, né, exatas dos problemas no casamento, elas muitas vezes não são fáceis de identificar. Pode ser por causa dos erros do marido, pode ser por causa do erro da esposa. Nós estamos falando aqui, no caso da mulher, né, dos erros da mulher. Mas eu creio que é mais fácil, então, a gente identificar o sintoma do que a causa. Os sintomas mais comuns que indicam problemas no casamento são silêncio mútuo. Vou citar aqui alguns para que você possa perceber que, às vezes, isso aqui já está... quando esses sintomas estão aparecendo, é porque já está demonstrando a consequência. Então, o silêncio mútuo. Então, os dois já não conversam mais como antes. Às vezes, o desânimo para realizar atividades comuns. Então, os dois têm poucas atividades juntos, no tempo livre, né, dos dois, claro. Então, às vezes, não tem aquela disposição de sair com o outro. Eu me lembro, né, que meu marido, ele sempre ia conosco, eu e minhas filhas, no dia de descanso dele. Ele ia para os lugares que nós queríamos ir. Então, quando as minhas filhas eram pequenas, a gente ia para o zoológico, né, ia para o parque, né, que era o Mutirama. Então, ou às vezes depois na adolescência, então ia para o shopping. E ele sempre tinha essa disposição. Por quê? Porque havia uma disposição de fazer uma atividade juntos. Embora muitas vezes não era algo que ele fazia, mas ele ia por causa de mim e por causa delas.
Então isso aqui fala de um relacionamento saudável. Agora, quando tem aquele desânimo de fazer algo junto, isso já é um sintoma que mostra aqui que tem um problema. Outro sintoma aqui é o desinteresse sexual. É claro que existe um problema aqui quando isso acontece, quando não é o caso de enfermidade, lógico, né? Brigas e discussões por coisas pequenas. Às vezes são coisinhas tão efêmeras e os dois discutem. Um outro sintoma é o desinteresse pela própria vida. Então a pessoa fica tão desinteressada, para ela tanto faz, tanto fez. Saiu de casa, não saiu, comprar roupa, não comprou, se fez comida, se não fez. Isso mostra problemas no relacionamento. Então esse desinteresse, muitas vezes, pode ser por causa de uma tentativa de evitar um confronto, né? Então, às vezes, para não ter que brigar e não ter que se desgastar, evita conversar, evita sair com o outro. Aí a pessoa fica evitando o relacionamento a dois e prefere ficar sozinho. Então, isso mostra que ele perdeu, na verdade, o interesse na companhia do outro. Então, você percebe? São tantos sintomas e tudo por causa de quê? Da insensatez. Porque, com certeza, os dois cônjuges, ou às vezes, né, a mulher, na sua insensatez, ela acaba tendo atitudes que provocam esse tipo de sintoma no relacionamento. Eu volto a afirmar, isso aqui eu não estou falando que ela é a única responsável, só estou aplicando porque nós estamos falando aqui em relação aos erros que as mulheres cometem. Eu estou baseando aqui no que a Bíblia fala em Provérbios 14, que diz que a mulher sábia constrói a sua casa e que a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Mas tem uma terceira característica aqui do insensato. O insensato, ele age no impulso e ele não mede as consequências. Nós falamos aqui de tantos erros que as mulheres cometem e eu quero apenas relembrar aqui alguns deles, para que você possa perceber aqui como que muitas mulheres, pela insensatez, ela acaba agindo no impulso e ela nem pensa em como aquilo pode produzir uma consequência negativa no seu relacionamento. Nós comentamos aqui a respeito de ser prolixa, né? Que muitas vezes as mulheres falam além do necessário. E às vezes o fato dela falar muito pode levá-la a murmurar também. Então, falar muito não significa que ela vai estar murmurando, mas pode levá-la a isso. Porque quem fala muito acaba, às vezes, tropeçando nas palavras. Então, a mulher tem que evitar isso. Então, ela precisa aprender a andar com outras mulheres, a ter pessoas sábias, conselheiros, que podem falar na vida dela. É por isso que a vida na igreja ela é uma bênção. Por quê? Porque as pessoas vão guardar. Então, às vezes, a mulher ela fala e o marido fica cheio, fica cansado. E isso, é claro, que vai evitar a companhia dela. Ou, às vezes, ela fala de uma maneira indevida. Eu me lembro uma vez... esses irmãos hoje já são pastores, né? Mas há muitos anos atrás, quando eles chegaram na igreja, eu me lembro de uma situação que aconteceu bem no finalzinho do culto. O marido estava esperando ela para ir embora, já tinha chamado várias vezes, e nós estávamos conversando num grupo, e de repente ele apareceu na porta lá do prédio e chamou ela mais uma vez. E ela deu uma resposta bem ríspida, bem dura para ele. Todo mundo ficou assim um pouco sem graça, né, pela situação. E depois, no particular, eu cheguei para essa irmã e falei para ela. Eu até perguntei, falei, olha, essa é a maneira normal com que você fala com o seu marido? Ela falou, eu estou acostumada a falar com ele assim, ele não liga. Aí eu disse para ela, falei, olha, então a partir de hoje você vai começar a mudar, porque a maneira como você falou está errada. É desrespeitoso, denigre, sabe? Expõe ele diante das pessoas. Então, essa questão de falar... Aqui dentro disso que eu estou falando, de ser prolixa, pode ser falar muito, pode ser murmurar e pode ser também, às vezes, falar de uma maneira errada. Então você tem que ter cuidado no seu falar, porque com certeza isso aqui é uma característica do insensato. O insensato é alguém que fala demais e fala coisas desnecessárias. Um outro erro aqui que nós mencionamos é da mulher, que ela às vezes quer ser a conselheira, né, do marido. Então isso aqui fala dentro dessa característica que eu estou falando, do insensato que age no impulso. É interessante porque a Bíblia fala que Deus criou uma companheira e não uma conselheira para o homem. Mas tem mulher que confunde isso, né? Ela acha que ela é aquela pessoa que tem que aconselhar o marido. E ela tem que dar para ele as direções para ele tomar a decisão certa. Mas isso é um engano. Se você buscar em Deus,
Deus mesmo vai orientar e vai colocar as pessoas certas na vida do seu marido para que possam falar na vida dele. E uma outra erro aqui é a mulher ser a líder espiritual da sua casa. Então, quando o marido não é crente, eu até entendo que isso aconteça. Mas quando o marido é crente, não tem razão para ela assumir a liderança espiritual da sua casa. Então, ela precisa aprender a ter uma atitude sábia, de reconhecer o sacerdócio dele e de deixar ele tomar a frente. E se ele não tomar, não ficar empurrando ele também de uma maneira pressionando, expondo, falando, cobrando, porque isso com certeza também vai demonstrar uma característica de insensatez. Eu acho que tudo isso que nós mencionamos aqui, tanto na palavra como no bate-papo, fala de características de uma mulher insensata. Então, a mulher insensata é aquela que comete esses tipos de erros e que vão, com certeza, afetar o seu relacionamento. Agora, vamos ao que interessa. A Bíblia fala também da mulher sábia. Então, como que essa mulher edifica a sua casa? Com sabedoria. Então, eu queria deixar aqui rapidamente para você também 3 aspectos importantes que são características da mulher sábia. Então, para falar sobre a sabedoria, você precisa entender princípios que a Bíblia coloca sobre a sabedoria, ok? Então, o primeiro aqui, aspecto importante em relação à sabedoria, é que você pode pedir sabedoria a Deus. Isso não é maravilhoso? Então, se a Bíblia fala que nós podemos pedir, é porque nós não nascemos sábios. Então, você não vai adquirir a sabedoria através do seu DNA. Não é uma herança genética. Você, na verdade, vai adquirir se você pedir a Deus. Isso está muito claro na Bíblia. Lá em Provérbios 2,6 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha que coisa interessante. E em Provérbios 2,10 também, aqui no mesmo capítulo, capítulo 2, continua dizendo: porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Eu acho tão interessante isso aqui. A Bíblia fala que a sabedoria vai entrar no seu coração. Ou seja, é algo que vai ficar instalado lá. Então, você sabe que atitudes sábias, elas provêm do coração. Então, se você tem um coração reto, limpo, as suas palavras também serão. Então, se você guarda o seu coração, você não precisa guardar a sua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a mulher sábia fala com sabedoria, como diz Provérbios 31, é porque com certeza a sabedoria já entrou no coração dela. A Bíblia fala em Provérbios 4 também que você deve adquirir a sabedoria. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Tem um segundo aspecto aqui também da sabedoria que é muito importante. A sabedoria de Deus é diferente do mundo. Lá no Salmo 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios 8:11 diz: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Então, se você vai pedir algo para o Senhor, peça antes de tudo a sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus. E aprenda a diferenciar. Então, o sábio é aquele que teme a Deus, aquele que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida. Então, você tem que reconhecer que Ele é Senhor, Ele é o dono do seu casamento. Não é você que tem que controlar o seu marido ou a sua casa, mas sim o Senhor. Então, eu creio que o sábio, ele tem a palavra de Deus como padrão para a sua vida. E é assim que você deve ser. Amém? Eu quero deixar para você aqui algumas maneiras que você deve agir para evitar os erros que muitas vezes são tão comuns no relacionamento. Primeiro é orando. Então você deve aprender a orar. Ore buscando a sabedoria. Nós falamos aqui que a sabedoria ela é diferente do mundo. Então, às vezes a mulher do mundo ela vai buscar a sabedoria em livros, às vezes em profissionais, psicólogos, terapeutas que não temem a Deus e que às vezes vão dar conselhos contrários à palavra de Deus, e isso vai levar à ruína do seu casamento. Ou às vezes vai tomar conselho de amigas, às vezes amigas que não têm o exemplo na sua própria vida. Eu lembro de uma vez uma esposa de um pastor, a melhor amiga dela era uma mulher divorciada, que se dizia crente, mas que na verdade não era. Ela nem frequentava nenhuma igreja. E
o relacionamento dessa mulher era muito contrário às práticas cristãs. E acabou que aquele relacionamento influenciou muito. E aquela esposa de pastor, ela veio também a se separar do seu marido. Então você tem que ter muito cuidado, porque a sabedoria do mundo, ela é loucura para Deus. Então você deve orar, você deve buscar ajuda em aconselhamentos de pessoas que temem o Senhor, ler livros que possam ajudar você. Você deve desenvolver um coração ensinável, aprender a ouvir conselhos de pessoas que podem te ajudar, sabe? Aprender também com os erros de outras pessoas. Então às vezes você vê o erro da sua mãe, o erro das suas tias, os erros de irmãs, e você comete os mesmos erros. Então você precisa ter uma sabedoria que vai também levar você a perceber o caminho que você deve tomar. Você deve aprender a respeitar o seu marido. Muitas vezes os erros mais comuns que as mulheres cometem é por falta de respeito. Então não respeita ele como homem. Então se você não respeita pelo que ele faz, ou pelo temperamento dele, ou qualquer outra coisa que te dê razão, respeite pelo menos pelo fato dele ser o seu marido. Aprenda a agir com sabedoria, aprende a refletir antes de falar, ou dizer, quando eu vejo eu já falei, ou então eu falei porque eu estava nervosa. São apenas desculpas. A verdade é que você falou porque você não tem sabedoria para falar e você não tem sabedoria para lidar com seu marido. Então reconheça que você precisa de sabedoria. Amém? Eu creio que cada mulher tem que aprender a lidar com o marido que tem. Mas com certeza todas as mulheres têm que aprender a agir com sabedoria. Lembre-se, a sabedoria é algo que se aprende com os outros, mas que só se recebe de Deus. E o último aspecto aqui da sabedoria, que é importante você saber, é que a sabedoria é para edificar. Então eu falei aqui dos 4 aspectos da sabedoria. Primeiro, você pode pedir sabedoria para Deus. Segundo, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. E terceiro, a sabedoria é para edificar. No texto que nós lemos de Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Qual é o propósito dessa sabedoria que Deus deu para ela? É para edificar. Então isso aqui fala de algo prático, fala de uma maneira de agir. Edificar com sabedoria fala de edificar relacionamentos. Então Deus coloca a sabedoria e a prudência lado a lado. Sabedoria é para relacionar. Prudência significa percepção. Por isso que em muitas situações você vai ver o sábio e o prudente juntos. Então a mulher sábia, ela é prudente, porque ela percebe coisas que os outros não percebem. E assim ela sabe lidar com situações e contorná-las para que não prejudique a sua família ou não prejudique o seu casamento. Então é com essa sabedoria e com essa percepção que a mulher edifica a sua casa. E isso vem de Deus. Lá em Eclesiastes 9:18 diz que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então, querida, entenda uma coisa. Se você está guerreando no seu casamento, abra mão das armas de guerra. Abra mão dos argumentos. Abra mão da sua força natural. E busque a sabedoria que vem de Deus. Com certeza, em vez de derrubar e destruir, você vai edificar a sua casa. E eu quero encerrar aqui deixando para você 7 conselhos práticos, que se você não lembrar de todos, pelo menos lembre de 1 ou 2. Primeiro, contente-se com o que você tem. Isso não significa abrir mão dos seus desejos. Apenas simplifique as coisas. Uma pessoa simples é uma pessoa satisfeita. Segundo, seja um canal e não um reservatório. Algumas mulheres são apenas um reservatório. Elas guardam todo tipo de coisas e lembranças, ruins e às vezes boas também. Mas quando se fala de um canal, o canal serve para levar água àqueles que são sedentos e ser um instrumento de Deus para abençoar outros. Terceiro, mude aquilo que você pode mudar e não tente mudar o que você não pode. É muito comum no casamento um tentar mudar o outro, às vezes através de brigas, de discussões. Mas isso não funciona. Já deu para perceber que não funciona. Na verdade, isso é apenas o orgulho, manifesto. O orgulho é que torna os relacionamentos tumultuados. Então minha dica para você é essa: mude aquilo que só você pode mudar, você mesma. Quarto, desista do controle de tudo. Em vez de você tentar controlar a tudo e a todos,
controle a si mesma. Comece controlando os seus pensamentos. A Bíblia diz que tudo que é puro e verdadeiro deve ser o que ocupa o seu pensamento. Quinto, seja uma pessoa fácil de conviver. Em vez de querer as coisas do seu jeito e passar a maior parte do tempo chateada, aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus através da oração. Você vai descobrir que você não precisa ficar chateada todos os dias, só porque as coisas não saíram como você queria. Acredite, quando temos paz de espírito, nós podemos curtir muito mais a vida. E às vezes é isso que está faltando no seu relacionamento. Sexto, aprenda a ser guiada pelo Espírito. Uma mulher guiada pelo Espírito, ela não age no impulso, ela não fala precipitadamente, ela não toma decisões sem orar. Uma mulher guiada pelo Espírito é alguém sensível a Deus e com certeza ela é ensinável e feliz. E por último, mantenha Deus em primeiro lugar. Não coloque as coisas ou as pessoas em primeiro lugar na sua vida. Pessoas egoístas sempre buscam primeiro agradar a si mesmas. Até as suas orações, elas colocam primeiro os seus interesses. Aprenda a buscar a presença de Deus na sua vida, querida, mais do que tudo que você possa desejar. E com certeza, se Deus estiver presente, você não precisará de buscar nenhuma outra coisa. E Deus ficará satisfeito em te abençoar. Então eu quero deixar para você essas dicas aqui para que você possa evitar os erros que você tem cometido no seu relacionamento. E eu quero encerrar orando com você. Se você puder fechar os seus olhos, senão eu vou liberar uma bênção na sua vida, onde você está. Receba pela fé. Amém? Senhor, nesta hora eu quero abençoar essa mulher que está ouvindo esse programa, esta palavra. Ó Deus, que ela possa nesta hora, Senhor Jesus, ser confrontada pela Tua palavra e que o Teu Espírito Santo possa mostrar aquilo que está errado, os erros que ela tem cometido no seu relacionamento, erros que talvez ela tenha cometido e por causa disso ela ainda não tem conseguido se relacionar, não tem conseguido se casar. Ó Deus, que o Senhor possa mostrar a ela, que o Senhor possa dar a ela direções claras, que ela possa discernir isso agora. Ó Deus, eu oro por essa mulher casada que tem errado e que tem muitas vezes destruído e prejudicado o seu relacionamento conjugal e familiar por causa de insensatez. Eu oro para que nesta hora o Teu Espírito Santo possa derramar luz. E eu oro, Senhor, para que o Senhor dê também a sabedoria que vem do Senhor. Que a sabedoria do Senhor possa entrar no seu coração e que ela possa se tornar uma mulher sábia e prudente. Ó Deus, e edificar a sua casa com a sabedoria que vem do Senhor e não com a sabedoria do mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada e nós voltamos a semana que vem.